Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. E será que o Paulo Souza realmente não terá uma vida longa no Flamengo, né? Tem algumas informações para trazermos aqui para vocês. Também falaremos sobre a questão da votação, né, do Conselho Deliberativo. Tem conselheiro tentando anular a questão dos 1.000 associados off-rios, né, contribuintes. Vocês vão entender a diferença. Tem muita gente confundindo aí a questão do sócio contribuinte com o sócio torcedor, né? Então a gente vai explicar isso aqui para vocês, né? Tem jogador da base ganhando espaço aí, tem muitas informações aqui no seu canal Deco SRN. Antes de começarmos o nosso vídeo, lembrar vocês para se inscrever aqui no canal, deixar o like, compartilhar com os amigos, acionar o sininho de notificação. Lembrar vocês também do canal do Deco, que é o canal alternativo Deco SRN. Você que ainda não é inscrito, se inscreva além do canal da Jaque Jesus. Beleza, nação? Então vamos lá começar aí com essa questão do Paulo Souza. Hoje pintou uma informação, né? Primeiramente trazida pelo pilhado, né? O Thiago Asmar, que estava rolando uma reunião entre Marcos Braz e Paulo Souza. Do que se tratava essa reunião, né? E, gente, a situação do Paulo Souza é uma situação bem crítica, digamos assim, né? Dá para reparar que na entrevista dele coletiva do jogo contra o Altos, que ele está meio desconfortável, já não sabe o que fala, né? O treinador, que alguns jogos no Maracanã estava um pouquinho mais estressado, dessa vez sendo cobrado por algumas situações, como é o caso do DM do Flamengo, ele falando que em lugar nenhum do mundo há essa questão do DM ter que vir a público explicar recuperação, isso ou aquilo, que isso é uma coisa muito interna, enfim, né? Mas fui buscar essas informações, né? O Marcos Braz realmente conversando com o Paulo Souza, né, numa reunião, e o negócio dele vai ficar bem brabo caso não receba, caso não ganhe, né, na verdade, do Ceará sábado às 4h30. E o Flamengo entrando, né, na zona de rebaixamento, pelas informações, Paulo Souza não deverá continuar no Mengão, né? Então, aguardar, né, essa informação, né? Busquei com algumas pessoas próximas à diretoria do Flamengo que me confirmaram isso, tá? Então vamos aguardar. Realmente o negócio está ficando feio. A pressão que a torcida vem fazendo nos dirigentes, né, os fizeram refletir, tá? É aquilo que a gente fala para vocês sempre aqui no canal Deco SRN, né? Como aconteceu lá em Volta Redonda, os torcedores fizeram um protesto, mas sem violência, né? Vejo muitos camaradas, não, vocês youtubers têm que ir lá no Ninho do Urubu, fazer protesto, é isso, chamar a galera. Aí quando a gente fala alguma coisa, vem um cidadão lá e acusa os youtubers, né, de violência, que estamos errados, né? Acontece muito disso aí, né, cara? Tudo com a gente, os caras têm outra visão, né? Infelizmente. Mas então, se ligaram no meu recado, né? Que é o recado de você protestar de maneira ordeira, né? Levaram faixas, pediram fora Landim, fora Braz, fora Spindel, fora Paulo Souza, né? Pressão grande, né? Teve até o torcedor lá em Volta Redonda pedindo realmente pro Landim repensar tudo, né? Mas com uma certa educação, né? Sem ofender o cara. Enfim, cara, muitas situações que vai lá, né, cara? Todo lugar ele tá sendo criticado, todo lugar tá sendo criticado. E uma hora de tanto bater, vai acabar, né, surtindo o efeito, digamos assim. Então, as coisas podem mudar, só que eu volto a falar, né? Não adianta trocar o treinador se a estrutura de futebol continuar amadora. Já falei isso para vocês. Só se vier um Jorge Jesus. Mas aí o Jorge Jesus vindo, a estrutura que ele tem será a mesma,
que ele tinha em 2019? Será que ele conseguirá trazer todos os profissionais junto com ele novamente? A equipe dele, que era a equipe de 8 ou 9 profissionais, mudaram pessoas no DM, na fisiologia, na fisioterapia. É essa que é a grande questão, né? Então, o que me preocupa é não só a saída do treinador, e sim quem escolhe o novo treinador, que não vai mudar rigorosamente nada, porque com certeza o Marcos Braz não sairá, né? E é aquilo, pressão em cima deles vai sobrar para quem? Vai sobrar para o treinador, lógico, que não obteve resultados, que levou o time para uma zona de rebaixamento, que pode acontecer em caso de insucesso contra o Ceará, né? Então essa pressão da torcida do Flamengo está surtindo efeito deles darem uma resposta. A resposta seria qual? A troca de treinador. Só que aí volta a falar, se não vier o Jorge Jesus, quem eles trarão? Eis a questão, nação rubro-negra. Então a informação é essa. Uma outra informação, né, sobre a questão do Off-Rio, né, gente? Questão do Off-Rio, né? Os conselheiros propondo, né? Propondo aí, eu vou falar quem são os conselheiros, a derrubada de limite para sócios Off-Rio, né? No caso, contribuinte, tá, gente? Não acabem confundindo sócio-torcedor uma coisa, o Off-Rio contribuinte é outra. Contribuinte Off-Rio, ele tem direito a voto depois de 3 anos de vida associativa, tá? Diferente do sócio-torcedor. Então, não confunda. Então, vamos ler a matéria aqui para vocês, que saiu através do Léo Burlai e da Letícia Marques, que era do Coluna do Fla, hoje está no UOL, né? Após o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovar uma emenda que limita a 1.000 o número de sócios Off-Rio no clube, um grupo de conselheiros vai tentar derrubar a medida, tá? Em documento elaborado por Ricardo Lomba, Marion Kaplan, Ricardo Heinrich e Walter Monteiro, esse grupo irá propor que não haja mais esse limite, tá? De acordo com a proposta que será enviada ao Conselho, o Estatuto do Fla teria a seguinte redação se o projeto for acolhido. O associado contribuinte Off-Rio é aquele que reside fora da região metropolitana do Rio de Janeiro e a pelo menos 100 quilômetros de distância dos limites da cidade do Rio de Janeiro, tendo o direito de frequentar as dependências do Flamengo por 30 dias por ano, contando a partir da data de sua admissão, mesmo que em períodos não consecutivos, inclusive sábados, domingos e feriados, não computados nesse prazo os dias em que comparecer à sede da Gávea para participar de reuniões presenciais do Conselho de Administração ou do Conselho Deliberativo, se eleito nos termos dos artigos 87 e 98 do Estatuto, respeitado o inciso 9º do artigo 19, sendo-lhe vedada a inclusão de dependente. O valor da sua contribuição mensal não poderá ser inferior a 75% do valor da contribuição mensal do associado contribuinte, sendo-lhe assegurado todos os direitos e deveres previstos nesse estatuto ao associado contribuinte Off-Rio, tá? Enfim, então, só para passar para vocês, né, que eles estão mandando aí uma carta. Então, essa carta diz assim: nos últimos dias, o Conselho Deliberativo do Flamengo tem sido alvo de inúmeras críticas em razão da votação a favor da limitação dos off-rios e da entrevista do presidente Rodolfo Landim, rotulando sócios proprietários de verdadeiros donos do clube. Pois somos conselheiros, sim, somos proprietários do Clube de Regatas do Flamengo, sim, mas nunca fomos, nunca somos e nunca seremos donos do clube. O Flamengo tem apenas um dono, seu maior patrimônio, sua maior riqueza, que é a nação rubro-negra. Somos conselheiros ou conselheiras de todas as correntes políticas do clube, situação, posição independente, e há anos lutamos dentro do Conselho contra a elitização pelo aumento do número de votantes e por um quadro social mais inclusivo. Somos minoria ainda, numa conjuntura aparelhada onde todos os poderes estão na mão da atual gestão e onde nossa voz, nossos pedidos, nossos gritos são constantemente abafados. Mas saibam, irmãos e irmãs, que seguiremos lutando por vocês, por nós, pelo Clube de Regatas do Flamengo, o Flamengo de todas as coisas, de todos os gêneros, de todas as crenças, de todas as regiões,
de todos os sotaques, do asfalto, do morro, da roça, do campo, da cidade. O Flamengo não pertence à Gávea, a Gávea pertence ao Flamengo. A torcida do Flamengo é a única e verdadeira dona do clube, tá? Enfim, então essas aí são as informações, né, relativas à questão do torcedor Afirrio. Então vamos ver se realmente vai voltar atrás, tá? Uma notícia importante aqui sobre o Vitinho, né? O Vitinho tá voltando aos campos, né? Assim, ainda está em fase de transição e está sem jogar desde o dia 30/3, né? Ele já está na supervisão do preparador físico Luiz Sala, fazendo a transição, tá? Esperamos aí que alguns dias o Vitinho possa estar em campo para poder nos ajudar. Os jogadores que ainda se encontram machucados, né, é o Santos, tratamento para lesão do grau 2 na coxa esquerda. Felipe Luiz, tratamento para lesão de grau 2 na panturrilha esquerda. Fabrício Bruno, tratamento para lesão no pé esquerdo. Matheus França, tratamento para fratura da fíbula da perna direita. Gustavo Henrique, trabalho de transição no campo. E Diego Alves, pubalgia. Esses aí são os atletas do Flamengo que estão fora, tá? Uma outra informação, ok? A Globo ganhando os direitos da Libertadores até 2026. Com isso, o SBT ficará com a Sul-Americana, tá, gente? Então, só para vocês estarem cientes, SBT Sul-Americana com os direitos de transmissão e a Globo com os direitos da Libertadores até 2026. Uma outra informação aqui para passar para vocês, né, nesse giro de notícias importante, né, o Gabigol não entendendo o motivo da ausência em convocações, mas não vai abaixar a cabeça. O atacante respeita a decisão de Tite, mas continuará correndo atrás. Né, saíram algumas informações, né, não consegui, sinceramente, confirmá-las totalmente sobre a questão do Tite. Achar que o Gabriel não é um jogador coletivo, é um jogador que pensa muito no individual, né? E por isso não vem sendo convocado nas últimas vezes, ok? Cara, é o jeito do Gabriel, né? Todo mundo sabe como é que ele é, e isso às vezes não o ajuda muito, né? No pensamento de grupo, ok? Acho que o Tite reparou aquela questão do pênalti contra o Atlético Mineiro, que ele deveria ter batido e não bateu. Enfim, cara, algumas situações aí do Gabriel que devem ter deixado aí o treinador Tite bem chateado. Mas vamos lá. Sobre a questão do Marcos Paulo, né? Foi muito elogiado pelo Paulo Souza e poderá ganhar espaço no Flamengo. Aí pergunto para vocês, para que contrataram então o Ayrton Lucas? Né? Se já tinha um menino na base. Muitos dizem que o treinador Paulo Souza não pediu o Ayrton Lucas, né? Até o Rodinei no jogo contra o Altos aí, né? O Rodinei no jogo contra o Altos, ele foi para a lateral esquerda e o Ayrton Lucas não entrou, né? Surreal o que aconteceu. E o Marcos Paulo aí ganhando espaço com o treinador Paulo Souza. Ele poderia testar também o Wesley, né, na lateral direita, para ver se a gente esquece definitivamente do Rodinei, do Isla. Só mantém o Mateuzinho ainda, né? A gente poderia ter dois alas / laterais que poderiam ser o Wesley e também o Mateuzinho, né, gente? Mas o treinador ainda não deu oportunidade para o Wesley. Eu espero que agora com essa questão do Marcos Paulo, que o treinador, né, se continuar realmente, acabe dando mais oportunidades ao Wesley, tá? Uma outra questão aqui do Marinho, né? Marinho sendo criticado por comentarista, ok? E vamos trazer para vocês agora quem foi que criticou. O jornalista André Rocha, tá? Elogiou bastante o Vitor Hugo e criticou o jogador Marinho. A boa notícia é o único mérito do Paulo Souza. A garotada, João Gomes roubou a bola, Lázaro sofreu pênalti, que Gabigol converteu.
E o Vitor Hugo fez um belíssimo gol de cabeça no dia do seu aniversário de 18 anos. O garoto é uma joia e tem que ser mais utilizado. Ele é melhor do que o Marinho, tá? Marinho foi melhor das Américas em 2020, mas nesse time do Flamengo, que precisa criar espaço, eu prefiro o garoto do que o Marinho, que tem leitura de jogo fraca e se afoba porque está querendo mostrar serviço, tá? Então, palavras aí do jornalista André Rocha da UOL, né? Uma outra questão, né, que chamou muita atenção é a questão do Hugo, né, cara, que até passou despercebido, eu não comentei para vocês, discutindo com o torcedor na saída dele de Volta Redonda, né? Eu acho que isso não pode mais acontecer, né, gente? Sei que o jogador é profissional e tal, mas o torcedor é passional, né? E esperamos que isso não volte a acontecer, né? Porque é uma coisa aí que preocupa demais, né? Esse embate entre jogador e também torcedor, ok? Só falar algumas coisas para vocês aqui, né? Para terminar esse nosso vídeo inicial, né? Porque ainda teremos o De Cara com Deca a 1h30. E lembrar para vocês também que tem a resenha com o clube de membros às 13h30, né? Às 13h30, né? Não, desculpa, às 17 horas no canal secundário. Então, De Cara com Deco às 13h30 e 17 horas, canal secundário, canal do Deco às 17 horas, tá? Então, 13h30 De Cara com Deco, 17 horas a resenha com o clube de membros. Uma última informação aqui do basquete, né? O Flamengo ganhou ontem do Minas, né? Abrindo 1-0 na série, 76-67, tá? Lá, e novamente, Marcos Braz e Landim sendo bastante criticados, tá? Os dois foram bastante criticados lá no jogo de basquete também. Por isso que eu volto a falar. Essa questão aí do Paulo Souza vai acabar sendo um bode expiatório. Para acalmar a torcida, uma demissão dele tá muito próxima de acontecer. Beleza? Então é isso aí, galera. Lembrando a vocês que sábado tem Flamengo e Ceará. 16h30 teremos a volta de Davi Luiz, Bruno Henrique, enfim. O Rodrigo Caio provavelmente será poupado. O Flamengo estará fortalecido e precisa ganhar para ontem do Ceará. E para quem acha que alguém vai torcer contra ao Flamengo para derrubada de treinador, esqueçam que eu nunca torcerei contra o clube de regatas do Flamengo. Falou, gente? Então até daqui a pouquinho, 1h30. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Abraço.